Paz do Senhor, igreja. Amém, que bom estar aqui com você hoje, semaninha de Natal, né? Que bênção estar aqui contigo, estar aqui com você. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Dá um paz do Senhor aí, dá um sorriso para essa pessoa linda, essa pessoa cheirosa, essa pessoa bonita que Deus te deu de presente para congregar com você. Aleluia, o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem sido bom nesse lugar. Eu estava orando, perguntando para o Senhor aquilo que Ele queria falar a nós, aquilo que Ele queria e como Ele queria se revelar. E de maneira muito interessante, começou a vir sobre a palavra do Natal e sobre tudo que a gente vive no Natal. E como a gente perde uma coisa tão preciosa para o Senhor, tão maravilhosa, não só para Ele, mas para nós também, que é a nossa intimidade com o Pai. E Ele colocou isso no meu coração de uma maneira forte, de quanto nós temos perdido a nossa intimidade com Deus. Sabe, a gente fala tanto sobre o Natal para as crianças, sobre o que o Natal significa, e o Natal não é só presente, e o Natal não é só a gente comer, não, o Natal significa o nascimento de Jesus, e nós sabemos disso, você sabe disso, porém, às vezes nós esquecemos que a nossa vida e a forma que nós vivemos, mesmo que nós possamos sentir e viver coisas extraordinárias, é tudo para Ele. É tudo para Jesus, e nós devemos buscar Jesus em todas as formas de viver, em como nós vivemos, nas nossas atitudes, na forma em que nós vamos buscar, e às vezes nós nos perdemos, não só no final do ano. Eu estou falando do final do ano porque às vezes no final do ano a gente tem tanta coisa para fazer, não sei você, mas é ceia de Natal, é reunião com a família, a gente participa de uns 10, 11 amigos ocultos, não aguento mais dar presente, misericórdia, pelo menos a gente está recebendo também, né? Mas assim, Deus tem sido bom conosco, porém nós nos recheamos de tarefas, de programações, de situações que nós devemos viver e acabamos nos esquecendo daquele que está vivo em nós. E estamos perdendo o nosso relacionamento com Ele. Sabe, existe algo de Deus para nós, existe algo de Deus maravilhosamente perfeito para você. Porém, antes mesmo de Deus dar algo, Ele entregou alguém. Ele entregou Jesus para que nós possamos nos relacionar com Ele, para que você possa se relacionar com Ele e crescer em relacionamento, crescer em intimidade, crescer em profundidade naquilo que Ele é e na forma que Ele escolheu viver com você. Eu pesquisei no dicionário o que significa intimidade, e olha só que interessante, intimidade é proximidade, é relacionamento profundo, é conhecer e ser conhecido, é caminhar junto, é ter comunhão contínua. Intimidade não é apenas sobre Deus, é viver com Deus, no sentido de nós precisamos ter um relacionamento genuíno com o Pai, um relacionamento genuíno com Ele. Ele precisa não só nos conhecer naquilo que nós fazemos, mas nos conhecer no sentido de eu e Ele nos relacionamos, eu e Ele crescemos juntos, Ele me conhece, eu falo com Ele. Você se conhece melhor do que eu, você se conhece melhor do que o seu irmão que está do seu lado. Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Qual tem sido o seu nível de intimidade com Ele? Como Deus tem falado com você? Você genuinamente tem escutado a voz do Senhor? Você tem entendido aquilo que Ele tem falado para você, aquilo que Ele tem falado ao seu povo? Sabe, Deus tem algo para nós. Abre aí para mim, né, em Mateus 7, 21. Primeiro, para a gente ter noção daquilo que é intimidade e entender plenamente o que significa intimidade, eu queria que você entendesse o que não é intimidade. O que não é genuinamente o relacionamento que Deus busca ter com você, aquilo que Deus anseia se relacionar e como Ele quer se relacionar com você. Está escrito o seguinte, vai ser Mateus 7, do 21 até o 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Olhem, abre aí para mim Provérbios 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3.
diz o seguinte, ó: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Obrigado, filho. O que acontece? Primeiro, a gente tem um versículo que fala sobre Jesus, sobre, Deus, Ele nos encontrar e nós falarmos para Ele: Senhor, eu fiz coisas extraordinárias no Seu nome. Eu profetizei, eu curei pessoas, eu preguei, eu fiz coisas extraordinárias e maravilhosas. Milagres e a Tua presença se manifestaram através de mim. Algo incrível aconteceu e o Senhor me usou como vaso nesse tempo. Então Deus vai olhar para essa pessoa e vai falar: olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porém, nós lemos Provérbios 15:3 e nós acabamos de ver que Deus está observando todas as pessoas, tanto as más como as boas. Então, como pode nós não sermos reconhecidos por Ele, sendo que os olhos dele estão sobre toda a criação? Ele conhece as pessoas más e as pessoas boas. Então, como Ele pode não me conhecer? É porque o versículo de Mateus 7 não está falando genuinamente sobre Deus saber quem você é. Está falando sobre você não ter um relacionamento com Ele, você não ter intimidade, você não ter troca, você não conversar com Deus. É genuinamente você não ter intimidade no sentido de você não ser amigo de Deus. Mesmo você trabalhando para Ele, servindo a Ele, não ter intimidade com o Pai, não ter intimidade com Ele, não ter troca com Ele, não falar e não ter aquilo que Ele quer que você tenha, que é relacionamento. Às vezes nós vamos para a igreja e nós buscamos na igreja coisas extraordinárias, mas esquecemos que Deus, Ele se manifestou de uma forma maravilhosa. Apocalipse 22 diz que Ele virá e trará uma recompensa. Ele já nos deu para a recompensa e nós temos acesso a ela. Você tem acesso à genuína recompensa, que é o Cristo. Você tem acesso a ela. Eu lembro quando eu era pequeno e minha mãe, ela sempre viajava muito. Ela viajava para buscar mercadoria em São Paulo. E eu lembro que quando eu era pequeno, ela trazia um gibi para mim. Turma da Mônica do Diabo, pastor? Eu não sei. Enfim, trazia um gibi, não vou falar qual que era, não. Mas trazia um gibi. E para mim, eu era doido para receber aquele presente. Toda vez que ela viajava, eu ficava ansiando para ela voltar, para ela me dar esse presente. Era algo maravilhoso e toda vez que ela viajava eu ficava pensando: meu Deus, quando que ela vai chegar para ela me dar, quando que ela vai chegar? Porém eu fui crescendo e eu fui amadurecendo naquilo que eu era como filho. E ao invés de eu ficar, quando ela viajava, eu ficava pensando naquilo que ela traria para mim, eu ficava ansiando para ter a minha mãe de volta. Eu ficava com saudade da presença dela. Eu ficava com saudade do meu relacionamento com ela. A realidade é que quando nós vamos para a igreja, quando nós estamos no início do nosso relacionamento com Deus, onde ainda não há uma maturidade, onde ainda não há um relacionamento tão profundo, nós realmente ficamos ansiando para aquilo que Deus vai nos dar. Presentes, dádivas, dons. Porém, quando nós vamos amadurecendo, eu espero que você esteja amadurecendo, nós começamos a ansiar algo que é muito maior do que qualquer presente material, que é a presença dEle. Conforme nós vamos atingindo um lugar de maturidade, a gente começa a querer a presença de Deus, a presença dEle, ter um relacionamento com Ele, poder conversar com o Pai, poder conversar com Ele, poder se abrir, desabafar, trocar ideia. Não adianta só a gente vir para a igreja, embora nós precisamos vir. A palavra fala que há daqueles que deixam de congregar. Precisamos congregar, viver em unidade. É isso que Deus quer para nós. Entretanto, é necessário que acima de todas essas coisas, do nosso relacionamento ministerial, do nosso relacionamento com outras pessoas, buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós, que é o Cristo. O que Deus tem para você acima de todas as coisas é o Cristo. É o seu relacionamento com o Cristo, é a sua intimidade com Ele. Sabe, Deus mandou o Cristo para a terra, para que Ele morresse, para que você não tivesse mais que pedir para o sacerdote, para que você tivesse que falar com o levita. Não, a partir da morte dele, algo novo se iniciou. Infelizmente as pessoas acham que a salvação ela termina na cruz. Pelo contrário, ela começa na cruz. A salvação ela começa na cruz, é ali que a nossa vida com Deus começa. Sabe, Jesus morreu, sim, Ele morreu, Ele ressuscitou. Nós vamos comemorar o aniversário dEle no dia 25, de outras pessoas também. Porém, nós precisamos entender que é necessário ter um relacionamento com Deus.
Você precisa se conectar com Ele, ter intimidade, como a gente leu no começo, ter um relacionamento profundo, conhecer e ser conhecido, entender quem Deus é e permitir com que Deus entenda plenamente quem você é também. Você precisa conhecer a Jesus, saber quem Ele é de verdade. O pastor pregou plenamente sobre isso e maravilhosamente bem no domingo. Porém, intimidade de verdade, intimidade plena no Senhor, só você pode alcançar. A realidade é que a gente pode pregar, a gente pode jejuar, a gente pode orar o máximo que a gente puder, tem que vir de você. Tem que vir de você, e você não pode deixar com que as coisas desse tempo, as coisas da sua carne te impeçam de viver essa intimidade, esse relacionamento. O cansaço, a preguiça, o medo, a timidez, nada disso pode te impedir de viver aquilo que Deus tem para ti. E sim, Deus tem um ministério para você. Em Efésios 4,18 a Bíblia fala sobre os 5 ministérios: o pastoreio, o apostólico, o mestre, o evangelista, o profeta. Ministérios que Deus vai te usar. Só que antes disso mesmo, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa entender como Deus quer se relacionar com você. Sabe, às vezes a gente acha que se relacionar com Deus é algo simbólico apenas, e não é. Final de ano a gente costuma ver isso. Eu costumo passar ano novo na praia, e a gente vai para a praia e você olha o pessoal pulando onda, você fala assim: misericórdia, se isso funcionasse para alguém. Aí tem o pessoal que come uva, tem o pessoal que vai para debaixo da mesa, pelo menos faz um exercício, né? Perde umas calorias. Só que nada disso traz paz para nós. Nada disso traz paz genuína, nada disso traz amor, nada disso traz aquilo que você nasceu para viver. O seu propósito, a sua realidade, aquilo que Deus tem para você, você só vai encontrar no seu relacionamento com Jesus. Sabe, Jesus te chamou para viver um relacionamento pleno com Ele. Ó, você olhando, você que não é casado, ou até você que já é, você se casaria com alguém que você não conhece? Responde, fala assim: se casaria? Fala assim: não se casaria. Então por que Jesus teria que se casar com uma noiva que não conhece Ele? Por que é que o noivo poderia aceitar uma noiva que não o busca, que não quer conversar com Ele, que não quer ter intimidade com Ele, não quer ter troca, não quer ter aquilo que Ele te chamou para viver? Deus está te chamando para ter um relacionamento. Deus está te chamando para que você seja profundo naquilo que Ele te chamou para viver. E nós vamos viver isso. Abre aí para mim, né, em João 15, vai ser do 14 até o 16. João 15, Jesus está conversando com os discípulos e está dizendo para eles que a partir daquele momento eles teriam um relacionamento mais profundo com Ele. Antes eles eram servos e agiam como servos, mas a partir de João 15 eles seriam amigos de Deus. E o relacionamento deles atingiria um novo patamar. Um novo patamar, eles não seriam mais serventes, e agora eles seriam amigos de Deus e agiriam como Cristo quer que eles ajam. O Senhor traria sobre eles uma nova intimidade, um novo querer e uma nova paz. O Espírito Santo estaria sobre eles. Vou abrir aqui. João 15, vai ser do versículo 14 até o 16. Diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que vocês pedirem em meu nome. Aleluia. Jesus estava falando para os discípulos: olha, antes vocês eram meus servos, e o nosso relacionamento não era tão profundo, nós não tínhamos uma intimidade genuína, mas a partir de agora, nós viveremos como amigos. Amigos. Eu e você seremos amigos. Jesus falou para os discípulos: olha, vem ser meu amigo, vem ser comigo, vem ceiar comigo, vem ter relacionamento, vem ter relacionamento comigo.
E nós precisamos entender como ter relacionamento com Deus, como ter esse nível de intimidade que os discípulos tinham. O versículo 14, como a gente acabou de ler, diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O primeiro ponto para que nós tenhamos uma intimidade plena com o Senhor era obedecer àquilo que Ele tem para nós. É você obedecer genuinamente a Jesus. É você seguir aquilo que Jesus te chamou para fazer. Um verdadeiro amigo de Cristo é aquele que obedece a Ele, obedece às ordens dEle e obedece aquilo que Jesus tinha para ele. Nós, como amigos de Deus, precisamos seguir aquilo que o Cristo tem para nós. Quando eu sou amigo de alguém, o que eu quero para essa pessoa? O melhor. O melhor. E Jesus, Ele tem o melhor para nós e Ele quer nos entregar esse melhor. Porém, nós queremos obedecer a Deus de maneira parcial. De maneira parcial, onde eu só faço o que eu quero, eu só ajo da maneira que eu quero, eu só ando da forma que eu quero. O homem que foi chamado de amigo de Deus foi Abraão. Quando Deus chama Abraão de amigo, Ele quer dizer para Abraão: Abraão, olha, nós somos um porque você me obedece. Em Gênesis 12, Deus dá uma ordem para Abraão. Fala: Abraão, abandona a sua parentela, abandona a sua terra e tudo isso que você viveu até hoje e vai para o lugar em que você não sabe ainda onde é, porque eu ainda não te mostrei, mas eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão nem sabia para onde Deus estava levando ele só estava seguindo a ordem de Deus, ele só estava seguindo aquilo que Deus queria para ele. Natan, você está falando sobre uma obediência cega. É uma obediência cega, é uma fé que te leva a lugares em que você não sabe, não vê, mas você entende que Deus te colocou lá, que Deus está te chamando. Ser amigo de Deus significa fazer aquilo que Ele quer para nós plenamente, e nós estamos vivendo uma realidade onde nós só queremos agir de maneira parcial. Obedecer a Deus de maneira parcial, fazer o que eu quero e da forma que eu quero. Vou te dar um exemplo. Uma coisa que a gente vê muito é sobre como as pessoas mistificaram o batismo. Como as pessoas hoje, elas tratam o batismo nas águas e o batismo de conversão como se fosse algo que não fosse uma ordenança de Deus, como se não fosse algo que Deus mandou para as pessoas fazerem, porque elas não estão interessadas em não só viver um compromisso, mas não estão interessadas em obedecer. Hoje, como igreja, e não só a nossa igreja, mas todas as igrejas, nós vivemos um tempo em que as pessoas acham que o batismo é um lugar em que você vai batizar e você vai se tornar um pastor, um presbítero. Irmão, fala para eles pastorar, a caminhada é longa. Não é assim, sabe? É necessário obedecer às pessoas. Obedecer a Deus. Quando Deus Ele leva Filipe a se encontrar com o eunuco etíope, e ele está andando com ele, abre aí para mim, não vai ter como mesmo. Abre aí a Bíblia de vocês em Atos 8. Atos 8, vou ler do versículo 36 ao 39. Diz o seguinte: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Coisa simples, coisa simples. O que precisa para me batizar então, Natan? Se arrepender do pecado e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então você tem isso, então o que falta para me batizar? Você querer. Você querer. O batismo sempre foi o início de todas as coisas. Porém hoje as pessoas querem mistificar tudo, porque eu só obedeço de maneira parcial. Jesus é meu amigo, mas eu só ajo com Ele da forma que eu quero. E aí quando alguém vai falar com você: não, mas eu não estou interessado em batizar, por quê? Porque eu não estou pronto ainda, porque não é a hora ainda. Irmão, você não está pronto para quê? Para aceitar Jesus? A realidade é que nós estamos vivendo a obediência de maneira parcial. Falei do batismo, mas não só o batismo. Às vezes Deus te chama para você fazer alguma coisa simples, que você sabe que você tem que fazer, não só como corpo, mas como amigo de Deus. Somos filhos de Deus e nós servimos a Ele. Então o que eu tenho que fazer? Obedecer a Ele. Simples, fácil.
Mas a gente não quer viver dessa forma. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas aí eu vou carregando aquela mágoa comigo e aquelas correntes que me aprisionam nesse tempo. E porque o que acontece? A mágoa não é para ele, a mágoa é para você. É você que está acorrentado, é você que está aprisionado. Porém Jesus fala, perdoe. O que a gente faz? Não perdoa. Obedecendo de maneira parcial. Chamo ele de amigo, mas não ajo como se ele fosse meu amigo. Irmão, a amizade começa na confiança. E se você não confiar em Jesus, naquilo que Ele está te dizendo para fazer, irmão, tu nunca vai viver aquilo que Ele tem para você. Você precisa confiar em Jesus. Ele é seu amigo, não é? Ele te ama, não te ama? Então se Ele está te dizendo para você fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz. A sua incredulidade, a nossa incredulidade, ela só está nos atrapalhando. A obra está sendo feita, o poder de Deus está sendo manifestado, aquilo que Ele tem para ser feito está acontecendo, e nós não temos vivido isso porque somos desobedientes. Somos desobedientes. Só queremos fazer de maneira parcial. Já um exemplo, o pecado, a gente sabe que a gente não pode pecar, que o pecado nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Quando nós pecamos, nós nos desconectamos com Ele. Nós perdemos, como Davi falou no Salmo 51, a alegria da salvação, a alegria de estar em Deus, a intimidade com Ele, a unidade com Ele. E aí na primeira tentação que a gente vem, que o inimigo coloca no nosso caminho, a gente cai. Deus está interessado em te provar, porque Ele está interessado em te aprovar. Deus não tenta ninguém, Ele não tenta ninguém. Porém Ele prova para que nós possamos ser aprovados. Para que existe uma prova, senão para aprovar alguém? Porém o que acontece é que nós queremos viver uma vida em que a gente não é provado, em que a gente não passa tentação, em que a gente não tem problema. Porque só existe obediência. Só existe obediência quando no fundo você não quer fazer alguma coisa. Quando você quer fazer algo e aí Deus fala para você fazer e você vai lá e faz, é maravilhoso. É maravilhoso a gente servir a Deus da forma que a gente ama. Às vezes você ama louvar, ou você ama, eu no meu caso, vou dar um exemplo de mim, eu amo pregar, eu amo discipular, então são coisas que eu faço com amor. Porém tem coisas que eu não gosto de fazer. E aí Deus manda eu fazer, e aí quem sou eu para desobedecer o Cristo? Se eu digo que Ele é meu amigo, se eu digo que Ele é um comigo, se eu digo que Ele é o Senhor da minha vida, quem sou eu para de maneira parcial obedecê-lo? Não preciso ser integralmente dele. Você tem um chamado integral. Integral é obedecer o Senhor de manhã, obedecer o Senhor de tarde, obedecer Ele de noite, fazer aquilo que Ele quer para você, porque Ele é seu amigo. Você precisa ter fé nele, fé naquilo que Ele te chamou para viver. Você é amigo de Deus, você é amigo dele. Deus está interessado em se mostrar para você, mas você só vive isso se plenamente você entregar para Ele aquilo que você tem de melhor e obedecer a Ele nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Às vezes nós achamos que por ser uma coisa simples e uma coisa pequena não é pecado, irmão. Esse negócio de não é nada, não tem nada a ver, de não tem problema, é uma tentação, é uma mentira. É uma mentira. É uma artimanha do diabo para te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. É uma artimanha de Satanás para te impedir a ter uma intimidade profunda com Ele. Você precisa abandonar aquilo que te afasta de Deus, seja o que for. Seja o que for. Há um tempo atrás, eu lembro que... Há um tempo mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Há um tempo atrás, eu lembro que eu estava tão recheado de ministérios. Tão recheado mesmo. Eu lembro que eu servia em ministérios, e aí eu trabalhava, e eu tinha escola, eu tinha tanta coisa para fazer, que eu não conseguia ter o meu momento com Deus. Eu lembro que eu até tinha às vezes, mas era algo corrido. E aí eu não orava direito, e aí eu não lia a Bíblia direito, eu não entendia o que Deus estava falando comigo. E aos poucos isso foi me afastando de Deus. Só que se você for olhar com o olho natural, nossa, mas é um ministério, Natan. É um ministério, é a igreja. Irmão, se existe algo que te afasta de Deus, é idolatria. Seja o que for. Você precisa ter um relacionamento com Ele.
seu tempo com Ele, sua intimidade com Ele, e entender aquilo que Deus quer para você. Irmão, até o mundo está preocupado com o dia de amanhã. Eles inventam um horóscopo, signo, isso e aquilo, e Deus colocou diante de nós o nosso futuro. Ele colocou diante de nós aquilo que nós precisamos para viver o amanhã, aquilo que você precisa para crescer, aquilo que você precisa para estar feliz e pleno nele. Só que nós queremos negligenciar e terceirizar o nosso tempo com Ele. Deus nos chama, mas nós não queremos ter relacionamento. A gente quer terceirizar a vontade de Deus. O que acontece hoje? Existe um rio, um rio de conhecimento, um rio de formas de nós nos conectarmos com Deus. Tem podcasts maravilhosos, tem pregações na internet, tem louvor, tem 1 milhão de coisas. Porém, isso tudo são formas de Deus falar conosco, e sim, Ele usa isso. Porém, nada disso troca o seu momento a sós com Ele. O seu momento de viver Mateus 6, você fechar a porta do seu quarto e falar com seu Pai em secreto, ter seu tempo com Ele em secreto, adorar e buscar a Deus em secreto, ter com Ele e deixar com que Ele tenha com você algo extraordinário, algo pleno. Ouvir e entender aquilo que Deus quer para você, obedecer a Deus naquilo que Ele manda, viver aquilo que Ele tem para você. Abre aí para mim, Isaías 59. O que acontece? Nós queremos viver o tempo em que Deus quer fazer coisas extraordinárias em nós. Um tempo de avivamento, um tempo de mudança, um tempo em que Deus se manifesta das melhores formas que Ele pode. Porém, nós só queremos fazer aquilo que nós queremos. É parcial, a obediência tem se tornado parcial. E Deus tem nos chamado para um tempo de intimidade nele, um relacionamento mais profundo. Abre aí para mim, Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O que acontece? O braço de Deus ele não está encurtado sobre nós. Deus ele quer nos abençoar. Deus ele quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua parentela. Deus quer trazer sobre você algo sobrenatural. Ele tem interesse nisso. Ele tem vontade de trazer sobre você algo extraordinário. Porém, o seu pecado, o nosso pecado, aquilo que nós temos vivido, que nos afasta da nossa amizade com Ele, nos impede disso. O pecado, ele desconecta o nosso relacionamento com Deus, ele nos afasta dele. E Deus quer que você seja amigo dele, para que plenamente você viva o que Ele tem para você. Versículo 15, ele fala o seguinte: o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecidos a vocês. O que acontece? Um amigo de Deus, ele não fica no escuro. O amigo de Deus, ele não fica no escuro. Quando nós somos amigos dele, ele se revela a nós. Ele se revela a nós, Deus se revela a você. A presença dele é maravilhosa e ele está interessado em se revelar a você. O Senhor é o maior interessado disso. Porém, nós precisamos nos achegar a Ele, permitir com que Ele se achegue a nós. Sabe, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Porém, Ele, antes de fazer esse algo extraordinário, Ele quer te tornar alguém extraordinário. Antes de Deus fazer você ser usado, Ele quer curar você. Ele quer alcançar você. Ele quer tocar você. E para você permitir com que Ele chegue, para que você viva essa intimidade com Ele, você precisa se permitir nisso. Se permitir com que Ele te alcance de verdade. Olha só o que acontece, abre para mim João 10, 26 e 27. Jesus, Ele está interessado em se revelar a nós. Olha o que diz: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. Jesus aí está falando com os judeus, porque os judeus eles estavam querendo que Jesus mais uma vez se revelasse como Cristo, mais uma vez se revelasse como Deus, mais uma vez falasse para eles aquilo que ele já tinha falado antes. E ele fala para eles: olha, vocês não vão acreditar em mim, porque vocês não são minhas ovelhas. Eu vim por vocês, mas vocês me negaram. Então os gentios, aqueles que não eram ovelhas, porém se tornaram ovelhas, creram em Cristo. Nós cremos em Cristo. Então ouvimos as palavras dele e ouvimos aquilo que Deus tem para nós, e agimos como amigos dele, atuamos como amigos dele e confiamos plenamente em Deus. Uma ovelha de verdade escuta a voz do seu pastor e segue ela. Entretanto, uma ovelha de verdade escuta a voz dele. Você tem escutado a voz de Deus? Você sabe plenamente o que Deus te chamou para fazer? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Às vezes a gente acha que por a gente ser novo, ou por a gente se considerar com uma idade mais elevada, nós não temos mais o que pensar, ou que, não, o meu propósito, irmão. Deus tem um propósito para você. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Deus tem algo espetacular para fazer através de você. Porém, você precisa encontrar em Cristo aquilo que Ele tem para você. Como que eu sei o meu propósito? Na sua realidade, tem 3 perguntas que eu sempre fiz para mim, e elas sempre tiraram o meu sono, tiraram a minha paz, até que eu pudesse plenamente responder elas. Que elas são o seguinte, e você faz aí para você em nome de Jesus, quem é você? Na sua realidade, quem é você? Às vezes você fala: não, eu sou um trabalhador, não estou falando sobre o que você trabalha ou como você trabalha. Quem é você na sua realidade? Quem é você no seu interior? O que você é? Você nasceu para quê? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Sabe, desde o momento em que você nasceu, a sua família, para que você existe? Para que você viveu as coisas que você viveu? Para que você fez tudo que você fez? Para que Deus permitiu você viver tudo que você viveu? É para mim fazer isso. Tem certeza? Você tem certeza disso? E por último, o que plenamente Deus tem para você? Irmão, o que você é? Você tem certeza disso? Amém, aleluia, que bom que você tem. Mas e se você não tem? Isso não tira a sua paz? Saber para onde você está indo, saber o que Deus tem para você, saber se você está concluindo aquilo que o Senhor tem para ti. Todo dia que eu acordo eu falo: Deus, que hoje eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim, que hoje eu vivo aquilo que o Senhor tem para mim. Nem abre aí para mim Colossenses 3:3. Sabe onde está o seu propósito, a sua realidade, o lugar em que você vai achar a tua verdade, aquilo que Deus tem para você. Então olha só o que Paulo diz à igreja de Colossos: pois vocês morreram, nós morremos, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Deus veio para nós, Ele se revelou a nós, você aceitou a Ele, morreu por Ele, e a partir daquele momento a vida que você tinha já não existe mais, e a vida que Deus tem para você é que importa, e você precisa buscar essa vida em Deus, e a sua vida está escondida nele, a sua vida está escondida em Deus. O que Deus tem para você, irmão, o que Deus tem para você de verdade, sabe, não é o que as pessoas falaram de você, não é o que você acha de você, não é o que você vê quando você olha no espelho, não é a realidade atual da sua casa, não é a realidade atual da sua vida, é o que Deus tem para você, é o que Ele tem para você, irmão. Você tem certeza disso? Você precisa ter, você só vai encontrar isso em Jesus. Vocês morreram e a sua vida está escondida em Deus, e tu não está nem procurando. Está vivendo do jeito que a vida te leva, está sendo conduzido pela maré maligna desse mundo, está sendo levado pelo aquilo que esse tempo tem. Irmão, esse mundo não sabe as coisas de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
porém você precisa buscar e encontrar isso em Deus. Encontrar de verdade, ter certeza que você está vivendo para isso. Imagina só, Deus te chamou para você ser um pastor. Deus te chamou para cuidar de pessoas, discipular pessoas, e aí você vai e você anda por um caminho, você se torna um médico. Salva vidas, porém não atua como pastor. Salva pessoas naturalmente, isso é maravilhoso, porém não salva pessoas da forma que Ele te chamou para salvar. Vive aquilo que você quer, mas não aquilo que Deus tem para você. E talvez Deus te chamou para você ser a melhor mãe de família desse tempo, em que você vai levantar no meio na sua família homens e mulheres de Deus, que você vai levantar pessoas de Deus mesmo. E aí você escolheu não viver isso. A realidade é que só Deus sabe o que Ele tem para nós. Às vezes tem algo maravilhoso porque você está conquistando, e você tem lutado, e você tem se esforçado, e você tem trabalhado muito. Meu Deus do céu, nós somos um tempo em que a gente trabalha muito. A verdade é essa, a gente trabalha muito e a gente é o tempo todo bombardeado por esse tempo, bombardeado por informação. Ah, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que alcançar isso, e o seu propósito em Deus, e aquilo que o Senhor tem para você. Você é uma ovelha, o seu pastor está te chamando, mas você tem certeza que você está ouvindo? Você tem certeza que você está caminhando conforme aquilo que Deus tem para você? Tem um vídeo que eu tenho certeza que você já ouviu, de um menino pregando, e ele fala que um dos lugares mais preciosos é o cemitério, pois tem muitos talentos, muitos sonhos enterrados. Pessoas que Deus deu 1 talento, 5 talentos, e aí ao invés dela multiplicar, enterra. Tem gente que tem um chamado tão precioso e tão poderoso, que eu olho e falo assim, misericórdia, é uma pena que a pessoa não tem mesmo a vontade de viver isso. Não tem a disposição, irmão, porque a realidade é essa, você tem que ter disposição para viver o propósito de Deus. Tem que ter disposição. Natan, eu tenho chamado, você tem, mas você às vezes tem chamado, mas não está disposto a viver ele. A viver o chamado é a coisa mais fácil do mundo, não é, e não é para ser. Não é para ser. A Bíblia fala que Davi, ele estava em determinada cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade, é o nome com Z, depois vocês pesquisam aí, é o nome com Z. E aí nessa cidade que ele estava, a cidade tinha sido toda destruída, e eles tinham, aquele povo tinha raptado aquelas pessoas, e Davi tinha perdido a mulher dele, e ele tinha um propósito de ser rei de Israel, e o próprio povo de Davi queria apedrejá-lo. Aquelas pessoas que deveriam cuidar de Davi, as pessoas que Davi governava, um homem de Deus, um propósito de Deus, tinha matado gigantes já, tinha matado leão, tinha matado um montão de coisa, porém aqueles que ele estava vivendo, aquele momento em que ele estava vivendo, era um momento tenebroso. E aí sabe o que Davi fala? Enquanto todas as pessoas querem apedrejá-lo, matá-lo, em que tudo parecia perdido, ele fala, porém eu me fortaleci no meu Senhor. Porque Davi encontrava em Deus o propósito que Deus tinha para ele. Ele encontrava em Deus aquilo que Deus tinha para ele. Porque não é só sobre a gente viver a nossa vida, é viver a vida que está escondida em Deus. É a vida que está escondida em Deus. É você escolher a Cristo e permitir com que Ele viva através de você. Só que se você não tem intimidade com Deus, não tem tempo com Ele, irmão. Tem gente que é assim, 8 horas trabalhando, 2 horas fazendo comida, 8 horas dormindo, e não consegue tirar 1 horinha com o Senhor. Pelo amor de Deus, é muita misericórdia na nossa vida, porque Deus está nos chamando, Ele tem interesse em ter um relacionamento conosco, porém nós só queremos as dádivas. É o tempo todo as bênçãos, é o tempo todo aquilo que Ele pode para nós, e nos esquecemos daquilo que Ele é, nos esquecemos de quem Ele é, de quem Deus é de verdade. Sabe, às vezes a gente se perde naquilo que Deus tem para nós, e porque a gente é bombardeado pela nossa realidade do que nós estamos vivendo, realidade daquilo que nós estamos passando.
Natan, você não sabe o que eu estou passando, não sei, mas eu sei que Deus pode mudar todas as coisas. Ele pode mudar tudo, tudo. Eu lembro que, eu acho que já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Eu lembro quando eu fui pedir para minha mãe para me abrir um GC na casa dela, do meu pai, né? Eu pedi para os dois. E aí eles falaram assim: Natan, não, aqui não é lugar disso, não é para isso, não, GC aqui não. E toda vez que eu olho lá no grupo, eu vejo aquela casa cheia de crianças, eu entendo, eu não conheço os propósitos de Deus. Eu não entendia que naquele tempo aquele lugar já tinha sido preparado para outro propósito. Nós não entendemos a forma que Deus trabalha, a gente só precisa confiar que Ele está trabalhando, que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo, que Ele está atuando através de nós e preparando um caminho. Como eu falei no começo, a gente fala tanto sobre o Natal para as crianças, que Natal não é só presente, porém estamos nos esquecendo do nosso relacionamento com Deus. Irmão, qual foi a última vez que você dobrou seu joelho e falou com Jesus de verdade? Sem ser para pedir, sem ser porque você está passando uma necessidade, sem ser porque você precisa de alguma coisa, só para sentir a presença dEle, falar com Ele. Infelizmente, às vezes nós achamos que Deus é supermarket. Ele é para você, só que nós precisamos entender. Só que nós precisamos entender que não é só isso. Deus precisa de algo de nós? Não, Ele não precisa. Nós precisamos dEle. E viver o relacionamento com Cristo é buscar nele aquilo que Ele tem para nós, que é Jesus. Jesus é a melhor parte, irmão. Tu pode encontrar o que tu quiser e tu pode viver coisas extraordinárias. Eu já vi coisas incríveis, já fui para conferência, já fui para o encontro com Deus, coisas extraordinárias. Nada se compara ao meu secreto com Ele. Nada se compara àquilo que Deus, a forma que Jesus se manifesta a mim. O meu amigo, o meu melhor amigo. E Ele escolheu você. Ele escolheu você para viver isso. Só que você está escolhendo viver no oculto, sem saber para onde Jesus está te levando, sem saber o que Ele tem para você, sem saber o que Jesus escolheu você para viver. Irmão, escolhe o Cristo. Escolhe o Cristo, só uma vez escolhe Ele, vive para Ele, deixa Ele mudar a sua vida. Permita que a recompensa seja Ele na sua vida. Não busque em outros aquilo que você só vai encontrar em Deus. Não busque em outros aquilo que você só vai encontrar em Deus. Deus quer se revelar. Ele quer se revelar. E a forma que Ele quer se revelar, a forma que Ele vai revelar a você o seu propósito, a sua realidade, aquilo que Ele tem para você é na intimidade. É na intimidade. Eu não aguento quando um discípulo meu pergunta: Natan, mas qual que você acha que é meu propósito? Irmão, aí não pode, tem que ser você. Nós não podemos orar por você, nós não podemos buscar por você. Sabe, a gente não pode fazer teste dele, não pode. A sua intimidade é você e Deus. É você e Deus, é você e Ele que sabe aquilo que você precisa e como você vai crescer nele. O Espírito Santo está te chamando e Ele só vai fazer coisas ainda maiores em você quando você e Ele forem um de verdade. Versículo 16 de João 15 fala o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. A realidade é que Deus nos escolheu e nós não escolhemos Ele. Tem uma ministração do Leandro Borges que eu sou apaixonado demais. Feche seus olhos, eu vou falar aquilo para você, feche seus olhos. Eu queria que enquanto eu falasse, você entendesse e tomasse ela para o seu coração de verdade. Ela diz o seguinte: Jesus escolheu você, que o amor dele é incondicional, isso você já sabe. Eu não sei qual é a referência de amor que você tem na sua vida. Eu não sei quantas pessoas passaram na sua história, quantas pessoas fizeram você entender errado o significado da palavra amor. Talvez seja alguém que diz que te amava e te traiu.
Talvez seja alguém que diz que te amava e te rejeitou. Talvez seja alguém que diz que estaria sempre contigo, mas foi embora. Jesus não é assim. Jesus nunca vai deixar de te amar, porque dele nunca vai faltar amor. Deus, ele não tem só amor para te dar. Jesus é o próprio amor. Ele é o próprio amor e ele tem para você um amor genuíno. Um amor genuíno. Amém. Jesus tem para você esse amor genuíno. Sabe, antes mesmo de você conhecer e ouvir falar de Jesus, Jesus já tinha escolhido você nele. Jesus já tinha escolhido você nele. Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, ele escolheu você para ser santo e irrepreensível nele. Natão, mas por que Jesus me escolheu? Porque ele te ama. Porque ele te ama. Esse é o único motivo. Essa é a única motivação. A realidade é que não tem nada bom em nós que atrai a ele. Às vezes nós podemos procurar em nós, mas como nós somos sinceros, mas como nós somos gentis, mas como nós somos inteligentes. A realidade é que nós carecemos da glória de Deus, e a única pessoa que merece esse amor, que merece essa intimidade é Ele. É Ele, e ainda assim Ele nos escolheu, ainda assim Ele escolheu você, ainda assim Ele decidiu que você seria dele, amigo dele, um com Ele, para Ele. Jesus está te chamando para um relacionamento de verdade, não um relacionamento de aparências, não um relacionamento onde as pessoas vão ver, onde aquele que está lá fora vai ver alguma coisa. Não é isso que Deus quer. Jesus está te chamando para se relacionar de verdade, para ter um relacionamento genuíno, para que vocês sejam amigos de verdade, para que vocês sejam íntimos. Seu amigo, você contar segredo para ele, Jesus poder contar segredo para você, vocês poderem ser um nele. Depois de Jesus ter te escolhido, a palavra fala que, lá no versículo diz que Deus quer que vocês deem frutos, e frutos que permaneçam. O que acontece é que a nossa intimidade com Deus, infelizmente, é muito inconstante. Nós começamos muito bem, e aí você começa a buscar Deus, eu começo a buscar Deus, e eu quero o Senhor, e eu anseio pela presença dEle, e eu anseio pelo aquilo que Ele vai fazer na minha vida, e eu anseio pelos frutos que Ele vai me dar. E aí daqui a pouco começa a esfriar, paro de orar todo dia, paro de fazer meu devocional todo dia, e aí quando eu vou ver, nem com Ele eu falo mais. E aí orar incessavelmente, sem parar, todo dia, a gente deixa de lado. A gente deixa de lado e esquece que Deus quer ter uma amizade plena com a gente. Esquece da nossa virtude, que é Ele, que é a tua intimidade com Ele. Nós nos esquecemos daquilo que Cristo tem para nós, daquilo que Jesus tem para nós. Sabe, a realidade é que nós vemos para a igreja por 1 milhão de motivos. Eu não sei você, talvez você fale que você veio para a igreja por causa de Jesus desde o princípio, amém, glória a Deus, que Deus levante mais pessoas como você. Porém, a maioria de nós vem para a igreja, ou vem para a presença de Deus buscando uma outra coisa que não Ele. Nós vemos buscando por situações, ou por pessoas, ou por cura, e aí no meio da caminhada nós acabamos nos encontrando com Ele. Eu lembro que no começo da minha caminhada eu era de outra igreja, e eu me sentia sozinho. Eu lembro que eu falava com Deus, Deus, levanta um amigo para mim, uma pessoa para estar do meu lado no bem e no mal, uma pessoa que me entende, uma pessoa que sabe o que eu passo, uma pessoa que conhece as minhas dores, que conhece os meus problemas, uma pessoa que sabe tudo que eu já passei, uma pessoa que entende aquilo que eu já vivi. E eu falava assim: Deus, por favor, levanta uma pessoa que me conhece. E eu, graças a Deus, tenho uma família que me amava, tenho amigos, sempre tive, graças a Deus, tenho pessoas incríveis, mas eu lembro que eu me sentia sozinho. Eu lembro que eu olhava para mim, eu olhava para o espelho e eu falava: misericórdia, eu tão sozinho. Eu lembro que eu achava que eu não merecia ser amado.
Eu era da igreja, tinha um relacionamento com Deus, tinha um relacionamento com Ele, orava, lia a Bíblia, e o tempo todo eu lá buscando em Deus. Deus me dá um amigo, Deus me dá uma pessoa. E eu lembro que em um dia, em uma reunião que a gente teve, graças a Deus ninguém nessa reunião está aqui, uma reunião que a gente teve, eu tive um problema, e eu lembro que eu cheguei em casa devastado. Eu tinha brigado com meus amigos, eu me sentia totalmente sozinho. Acho que as Betas lembram. Eu me sentia totalmente sozinho. Eu lembro que eu orando com Deus, falando: Deus, eu não aguento mais, eu preciso de uma pessoa. Eu preciso de uma pessoa aqui comigo, que me entende, que me conhece. E aí eu entendi de Jesus: filho, mas eu sempre estive aqui. Jesus falando comigo que Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve comigo. Eu não entendia, eu buscava em outras pessoas aquilo que eu só encontraria em Jesus. Eu buscava que outras pessoas entendessem aquilo que eu só encontraria em Jesus. Sabe, irmão, a realidade é que no fundo, você sabe que você se sente sozinho. Você sabe que você entende que às vezes você olha para as pessoas e as pessoas não conhecem você de verdade. Não sabem o que você está passando, não sabem como está o seu coração, como você está cansado. As pessoas não entendem tudo que você está passando, o que você passou. Quem é você? A única pessoa que te conhece de verdade é Jesus. Enquanto você estiver buscando lá fora aquilo que você só vai encontrar nele, você vai sempre se sentir assim. Você vai sempre se sentir assim. Vai estar sempre tudo dando errado, vai estar sempre tudo perdido, parecendo que está um caos. Porque a realidade é que nós só vamos nos sentir completos quando Ele plenamente for o nosso amigo, e nós temos do nosso lado uma pessoa que não nos condena, que não mente para nós, que não nos trai, que não nos abandona. Sabe a realidade? É a realidade que tu não está nem aí para Jesus, e Jesus é apaixonado por você. A realidade é que você não busca Jesus nenhum dia, todo dia na presença dEle, buscando dádivas, presentes, dons, e a única coisa que Ele quer é que falar com você. A única coisa que Jesus quer é falar com você. Sabe, talvez você olhe para mim e fale assim: misericórdia, esse menino não sabe de nada, não sei mesmo, cheio de pecado, cheio de problema. Só que Deus me ama, e Ele é o meu melhor amigo. E Ele quer ser seu melhor amigo também. Ele quer ser seu melhor amigo. Ele quer crescer com você. Ele quer fazer você mudar. Ele quer transformar a sua vida. Existe uma intimidade genuína para você. Existe um relacionamento real. Existe um relacionamento real. Deus está te chamando para você não se sentir sozinho, para você se sentir com Ele. Para Ele moldar a sua realidade, para Ele mudar a sua vida, para Ele transformar você, para você não ter mais falta de nada, irmão. Sabe, parar com esse negócio de se sentir perdido, de achar: meu Deus, ninguém fala comigo, meu Deus, postando em direto nos status. Pelo amor de Deus, Deus está aqui, Ele quer um amigo. O Senhor quer ter intimidade com você. O Senhor quer ter intimidade com você, a presença dEle é sobre você, e Ele quer mudar e ser em você aquilo que Ele te chamou. Abre aí para mim, Eclesiastes 7:8. A realidade é que o que importa de verdade não é como as coisas começam, é como elas terminam. Sabe, não sei como você viveu o seu relacionamento com Deus até hoje, mas o Senhor está te chamando para ser mais próximo dEle. Para ser mais próximo dEle, para ter intimidade com Ele. Para ser um com o Pai. Para ser um com o Pai. Abre aí para mim, Eclesiastes 7:8. Para ser um com o Pai. Vai se colocando aí de pé, igreja, em nome de Jesus. O fim das coisas é melhor que o seu início, e a paciência é melhor que o orgulho. Esse texto está falando sobre a realidade, é que o que importa não é como a gente começa, é como tudo termina. Sabe, eu não sei como você vê o seu relacionamento com Deus até hoje, até a que lugar vocês viveram juntos, mas Deus está te chamando para ser mais próximo dEle, para vocês serem mais próximos, para você ser amigo que Ele te chamou para viver,
para você ser o amigo que Deus te chamou para ser. Sabe, o Espírito Santo está sobre você, está sobre a sua casa, e Ele quer transformar você, Ele quer ser um contigo, irmão. Mudar tudo, 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 sabe? Às vezes a gente olha assim, não sei se vocês são assim no Natal, mas a gente lembra às vezes de pessoas que a gente perdeu, situações que a gente passou, coisas que a gente passou, e a gente olha para Deus e olha para a realidade dele, e vê que as estações mudam, problemas passam, mas Deus permanece. Jesus permanece em todos os tempos, de todas as formas. Jesus está do nosso lado, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar você. A gente tem tempo, vou pedir para você vir aqui na frente, todo mundo, vem aqui na frente, por favor. Todo mundo vem aqui na frente. Sabe, a realidade é que Deus tem chamado nós como igreja, como corpo dele, para ser um com Ele, ser uma família com Cristo, ser uma família com Ele, mas entender que Ele é o nosso amigo, e nós temos que crescer nele, naquilo que Deus nos chamou para viver, naquilo que Ele nos chamou para ser, mas principalmente no nosso relacionamento com Ele.